Olá pessoal, daqui é o Etienne. Neste vídeo eu irei falar sobre porque que eu prefiro o rompimento, ou seja, porque que eu não sigo o senso comum que é comprar baixo e vender alto. Antes de começar o vídeo, por favor, não se esqueça, subscreva o canal, ative as notificações e deixa um like. É muito importante para mim, para que o YouTube entenda que o meu conteúdo é importante e faça chegar para mais pessoas, ok? Bem, sem alongar muito mais, vamos então ao conteúdo do vídeo. Por que eu prefiro o rompimento? Antes de mais, deixa-me dizer o que é o senso comum, certo? O senso comum é nada mais nada menos do que isso. O mercado se move em tendência. Tendência de alta e tendência de baixa. E basicamente é assim. O mercado se move nessa tendência ou de alta ou de baixa, que nós devemos comprar baixo e vender alto. Se estivermos a falar de uma tendência de alta, uma estrutura como essa, comprar baixo, desculpem, seria nesse momento em que ele faz o pullback, forma um fundo superior ao fundo anterior. Se estamos a falar de uma tendência de alta ou de baixa, em que pretendemos vender alto seria nos topos, né? No momento em que ele forma um topo inferior ao topo anterior, certo? Agora, por que isso raramente funciona? Ou por que eu não prefiro? Por que eu prefiro comprar de uma forma diferente ou fugir do senso comum? Porque imagina, na prática, tudo bem, em teoria é assim que funciona, mas na prática é um bocadinho diferente. O mercado não se movimenta assim, né? Na prática, você vai ver muitas vezes o mercado, é, muitas vezes o mercado, se estivesse a subir, por exemplo, no momento em que ele fosse descer, supostamente o mercado deveria parar num nível que seria relativamente superior ao nível anterior, ou aos níveis anteriores, certo? Mas muitas das vezes você vai ver o mercado a descer para o mesmo nível, até para o nível inferior, e depois seguir a direção da tendência. E aí vem a frustração. A corretora está atrás de mim. Enfim, vem essas frustrações. Né? Vocês vão ser estopados e depois vão ver o mercado aí na direção que vocês esperavam, certo? E por que vocês aqui serão estopados? O que acontece geralmente quando você trabalha com essa estrutura, o que acontece é você normalmente colocar o stop loss por baixo dos fundos, certo? E muitas das vezes o que acontece é o mercado não obedecer essa estrutura. Na prática acontece muito isso. Vocês vão ver mais situações em que ele não obedeceu do que situações em que ele obedeceu, ok? Então, ele vem, rompe, depois vai na direção da tendência. Geralmente acontece isso. Por que eu prefiro então rompimento? Porque quando ele rompe uma estrutura, vou até apagar esta que está aqui. Quando ele rompe uma estrutura, ele dá a confirmação de que vai criar um topo superior ao topo anterior e que possivelmente essa confirmação para mim é nada mais nada menos do que vai continuar a direção da tendência, né? Até porque a estrutura de uma tendência de alta é topos superiores aos topos anteriores e a estrutura de uma tendência de baixa é topos inferiores aos topos anteriores, topos e fundos, na verdade, certo? Então, esses rompimentos é que vão me dar. É claro, existem falsos rompimentos, inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico, falo sobre isso, né? Não é qualquer um rompimento que você deve entrar. Mas, basicamente, quando o preço rompe uma estrutura, ele basicamente diz o seguinte, olha, vou criar um topo superior ou um fundo superior ou ao contrário, um topo inferior ou um fundo inferior. Estão a perceber? Isso dá uma confirmação. E isso é comprar alto ou vender baixo. É diferente do senso comum, né? O senso comum é o contrário, que é o que eu acabei de explicar agora, mas o mais simples e o mais lucrativo, na verdade, é outra coisa. Quando o mercado rompe estruturas, que ele dá a confirmação. Porque muitas das vezes isso dele fazer o pullback, ele não faz o pullback exatamente onde deveria fazer, que é parar num topo para ficar inferior ao anterior, ou o contrário, ou um fundo. Estão a perceber? Ok? Portanto, vou deixar de enrolar e vou tentar dar-vos um exemplo aqui no gráfico daquilo que eu estou a dizer. Ok? Por exemplo, neste par, né? Estava meio confuso, mas estava para ver que estava numa tendência de baixa. E o que acontece? Se fosse entrar nessa tendência que está aqui, como eu vos disse, até se calhar, olha, vou procurar algo um bocadinho mais explícito, para que vocês possam ver, na verdade, aquilo que eu vos estou a dizer. Por exemplo, aqui nesta tendência. Cada aqui estava nessa tendência de baixa, e geralmente, como eu disse no exemplo anterior, o stop loss é colocado
por cima da estrutura, do fundo ou do topo. Nesse caso, como é uma tendência de baixa, por cima do topo. E aqui vocês seriam topados, por quê? Porque o mercado estava a descer, tudo bem, aqui obedeceu, mas depois ele criou um topo, como vocês podem ver, que quem colocasse os stop loss nessa estrutura já seria stopado. E depois o que aconteceu? O mercado foi para a direção que ele esperava, o mercado voltou a cair. E por outro lado, se entrasse em rompimento, vocês não estariam stopados, por quê? Porque vocês iriam entrar provavelmente aqui, nesse momento em que o preço rompeu a estrutura. Estão a perceber? Vou tentar dar um outro exemplo. De repente até ser um bocadinho mais explícito. Aqui, né? Por exemplo, aqui nessa estrutura. Estava a descer também, estava nessa tendência de baixa, topos e fundos, blá blá blá, uns mais baixos do que os outros. E se entrassem, por exemplo, nesse momento em que o mercado fez aqui o pullback, colocassem aqui uma ordem e os stop loss em cima da estrutura, o mercado, o que acontece? O mercado cai um bocadinho, depois topa. E o que acontece a seguir? Ele cai novamente e vai para a direção onde você esperava. Ou seja, não compensa muitas das vezes negociar com esse tipo de estratégia. É muito mais benéfico trabalhar, muito mais benéfico, simples, trabalhar com o contrário do senso comum, que é comprar baixo e vender alto. Ok? Bem, essas são as dicas que eu tinha para vos dar neste vídeo. Espero ter ajudado, espero que tenham percebido. Abraços e até aos próximos vídeos.